Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o bolsonarismo, assumido ou disfarçado, não tá vivendo aí, um bom momento. Deltan Dallagnol foi entrevistado na Globo News, ficou em saia justa em alguns momentos, inclusive tomando uma invertida que eu vou mostrar pra vocês aqui da Júlia do Alibi. Passou vergonha mais uma vez. E o STF já tem maioria para prender Fernando Collor de Mello. Este que tentou chegar ao governo de Alagoas apoiando e recebendo o apoio de Jair Bolsonaro. Inclusive o Collor estava empolgado, gritando Bolsonaro, falando em defesa da pátria, de Deus, da família. Tudo conversa fiada de gente que se aproveita de alguns valores para enganar pessoas de boa fé. E aí o Collor reagiu depois da decisão ali do STF. E olha, uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, só que antes eu quero pedir a sua ajuda. A gente está quase alcançando 158 mil inscritos. Então, se você chegou e não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Assistiu, gostou? Joinha para cima, manda o like. Mas se não gostou, faz parte, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar e se puder, espalha, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Vamos começar aqui, eu separei dois cortes da participação do Deltan na Globo News neste dia 18 de maio. Vamos começar aqui com o Otávio Guedes, que colocou ele numa saia justa, utilizando ali um trecho do livro que o próprio Deltan escreveu e, colocando aqui o Deltan numa contradição, que vocês vão ver aqui agora. Deputado, é o Otávio Guedes, boa tarde, prazer em falar com o senhor. Deputado, uma das críticas que se faz ao voto do ministro Benedito é que ele construiu uma inferência de que, segundo a qual as investigações que o senhor responderia iam virar processos disciplinares e que os processos disciplinares iam resultar em punição e que sua exoneração foi para fugir disso. Então são inferências. E aí eu vou ler a página 11 do livro As Lógicas das Provas no Processo, de sua autoria, que diz o seguinte: o melhor instrumento disponível da análise probatória hoje é a inferência para melhor explicação. Não justifica o voto dele, mas a minha pergunta: o senhor acredita que provou do seu próprio veneno? Tá, eu fui ver a resposta dele, dá uma ensaboada, fala que não é bem assim não, que o caso dele é diferente daquilo que ele tinha escrito. Ai, meu Deus do céu, é cada uma, viu? Mas daqui a pouco eu trago detalhes, algumas reflexões sobre isso, até pegando aqui trechos de um artigo muito bom que tá lá no site do Conjur. Mas antes, vamos ver aqui agora o que a Júlia do Alibi fez com o Deltan Dallagnol nessa mesma entrevista. Vamos lá então aqui para Júlia do Alibi. O senhor usa o argumento da perseguição. O senhor diz que há uma perseguição, que há uma tentativa de se caçar, enfim, chegar a todos os que combateram a corrupção, a Lava Jato e etc. Lá atrás, quando o senhor estava no polo de acusação contra o PT, esse argumento era usado também pelo PT e pelos aliados do agora presidente, para dizer que havia uma perseguição contra eles. E o que a gente ouvia do polo da acusação, do qual o senhor fazia parte, era de que não, veja só, a justiça em muitos casos está dando a decisão unânime, estão desconfiando da justiça, e aí citavam os quadros, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os momentos em que a decisão foi unânime, como no TRF da 4ª Região. Agora o senhor se coloca, usa o argumento que foi usado pelo PT para dizer que há perseguição, sendo que a decisão também foi unânime. 7-0. Então, assim, até o Nunes Marques, que o Bolsonaro indicou para o STF, porque alguns membros do STF também fazem parte do TSE, não são todos, mas até o Nunes Marques votou pela cassação do Deltan. Do Tribunal Superior Eleitoral. Não parece uma ironia nesse caso, deputado? Invariavelmente, a primeira instância, que é dos juízes técnicos e concursados, tem nos dado razão sempre. O problema é quando chega em Brasília. Quando a gente chega em Brasília, em que você tem um sistema de donos do poder, com muitas pessoas corruptas em Brasília, que exercem poder, que influenciam o julgamento, que escolhem os ministros dos tribunais. Aí a gente perde sempre. Como é que você explica isso? Mas os ministros do Tribunal Superior Eleitoral agora não foram escolhidos por esse presidente. Aí deu tela azul no Deltan, porque ele alega que está sendo perseguido numa vingança em que o PT, que o Deltan fala que foi implacável contra a corrupção e tudo mais, como eu já disse aqui, a corrupção de outros partidos, como o próprio PSDB,
teve um tratamento bastante diferente. Quem, inclusive, falou disso, já trouxe aqui num vídeo rebatendo o Malafaia, foi a própria Carla Zambelli, que lá em 2020 disse que o Moro tinha um tratamento diferenciado e não dava devida atenção para a corrupção praticada pelo PSDB. Então, se o Deltan diz que está sendo alvo de uma perseguição, de uma vingança por parte daqueles que ele condenou no passado, mas espera aí, como a Júlia disse, os membros do TSE agora não foram indicados por este governo, inclusive vários deles indicados no governo Bolsonaro. Como eu disse, ele deu respostas boadas, dando a entender que foi assim, que quem combate a corrupção está sendo perseguido, que os corruptos estariam atuando contra ele. Aí ele fala de Aécio Neves, Beto Richa. Ele é esperto, ele tenta misturar as coisas, porque ele sabe que o Aécio Neves, por exemplo, e Beto Richa são duas figuras com alto grau de rejeição. Aí é como se ele falasse assim, eles estão aí com mandato e eu estou sendo caçado. Aí ele tenta criar uma confusão na cabeça das pessoas para se sair de vítima. Lembrando, que o Deltan podia pedir exoneração faltando 6 meses, para as eleições, ele pediu faltando 11. Por qual motivo? Claro e óbvio, foi para fugir de uma punição que o deixaria inelegível. Até porque, vejam que coincidência, um dos procuradores da República que atuou com Deltan na Operação Lava Jato sofreu penalidade de demissão em 18 de outubro de 2021, em processo administrativo disciplinar instaurado pelo CNMP a partir de anterior reclamação, por contratar e instalar outdoor em homenagem à Força Tarefa, contendo fotografia da qual Deltan também aparece. Ali um ato, então, de improbidade administrativa. E aí, 16 dias depois que um colega de Deltan foi condenado aqui, o que aconteceu? Deltan pediu exoneração, que poderia ser pedida 5 meses depois. Qual que é o motivo? Poxa, Deltan, você não queria combater corrupção até o limite ali em que você seria, então, obrigado a pedir exoneração para disputar as eleições? Quis antecipar em 5 meses a saída, por quê? Não quis aproveitar esse tempo para combater corrupção ou foi esperteza? Claro que foi esperteza. Tinha 15 reclamações contra ele, mas na Globo News, o esperto que disse que qualquer um pode abrir, até por achá-lo feio, mais uma vez, usando ali uma tática muito esperta, só que de reclamações sérias e graves, que não envolviam questão de beleza. E para o TSE, o conjunto de elementos demonstra que Dallagnol estava plenamente ciente de que a instauração de novos processos administrativos disciplinares em seu desfavor, culminando em ulterior e eventual demissão, não era apenas uma hipótese remota, mas uma possibilidade concreta. Eu vou deixar um link aqui do conjur.com.br, que vai trazer ali um artigo muito bacana. E o Collor, hein? O que tem a ver o Collor com a cassação de Deltan? É porque no dia seguinte à cassação do mandato de Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Lava Jato veio a público para dizer que agora os corruptos estariam em festa, e falou isso com o Eduardo Bolsonaro atrás dele e outros bolsonaristas. Afinal, ele que foi alçado ao posto de fiscal da corrupção tinha sido punido. E aí teve gente que falou, realmente, não se combate mais corrupção nesse país, não se pune corruptos. Só que acontece, o STF no dia 18 de maio já formou maioria para prender Fernando Collor de Mello por corrupção. Por 6 votos a 1, o STF, então, já tem ali a maioria. Alguns ministros ainda falta votar, até quando eu paro para gravar esse vídeo. Pode ser que quando você assistir já tenha finalizado a votação, mas já está com 6 a 1. Há 5 votos favoráveis também para condenar Collor pelo crime de integração de organização criminosa. Porque os 6 a 1, a maioria, já considera que Collor praticou os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um caso envolvendo a BR Distribuidora. O Edson Fachin, que é o relator, votou para fixar uma pena de 33 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Ainda não há definição da corte, até quando eu paro para gravar esse vídeo, sobre o tempo de pena. Além da pena de prisão, o relator propôs pena de pagamento de multa de cerca de 1.700.000 e interdição para exercício de cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Fachin votou para determinar o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos em 20 milhões de reais. Conforme o relator, o valor deve ser pago por Collor e outros 2 que estão sendo julgados no STF por crimes cometidos entre 2010 e 2014. A PGR acusou o ex-presidente e seu grupo de terem recebido 30 milhões em propina, mas no final ali chegaram à conclusão de que foi de 20 milhões de reais. A maioria formada acompanhou Fachin sobre as condenações sem análise de penas. O grupo é composto por Moraes, André Mendonça, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O único voto contrário até este momento é o de Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. O outro indicado por Bolsonaro, André Mendonça, votou, acompanhou ali o relator.
Assim, o Nunes Marques está querendo aliviar a barra do bolsonarista, agora bolsonarista Fernando Collor de Mello. Lembrando que o Collor era senador, tentou se eleger governador de Alagoas e perdeu, mas na campanha recebeu o apoio de Bolsonaro e o apoiou. Fazia discursos inflamados com o ex-presidente em defesa de Deus, pátria e família. Só que Collor, assim como muitos, se aproveita de alguns valores importantes para enganar as pessoas que de boa fé acreditam. Mas o Collor reagiu, vai trazer aqui que, procurado pela CNN, o ex-presidente enviou a seguinte declaração por meio de sua assessoria, abre aspas para ele: estou chocado. Não, Collor, chocado está a sociedade de ver quanto tempo demorou para essa punição. Um cidadão que na presidência da República confiscou a poupança de milhões de brasileiros, aí sofreu impeachment, ficou inelegível e, pasmem, foi eleito pelo povo de Alagoas senador e por pouco não venceu agora a disputa para o governo do estado. E eu vi isso aqui, eu me lembrei, sabe de quem? De Ciro Gomes, que foi processado por danos morais pelo Collor e o Collor ganhou de Ciro 400 mil reais. Estava lá uma questão sobre o pagamento e tal. A gente vê assim, a justiça foi lá e condenou Ciro por danos morais 400 mil. E eu gravei um vídeo aqui recentemente para o canal, em que Bolsonaro chamou o Omar Aziz de pedófilo e foi condenado a pagar 30 mil de indenização. E o Ciro condenado a pagar 400 mil para o Collor. Assim, só detalhe aqui, o Ciro nunca foi condenado por corrupção, nem processado, nem para ser absolvido. Quem que processou o Ciro por danos morais? Figuras como Cunha, o próprio Collor aqui, tem mais aí, o Eunício Oliveira, aí tem também lá o Fernando Holliday. Então assim, só gente boa, entre muitas aspas. Então, nesse caso do Collor, teve ali até o momento a maioria no STF, não precisamos estabelecer quem foi o herói, no caso Collor, não. A justiça está sendo feita, na minha opinião, com atraso. Então não tem que ficar idolatrando o juiz, não. Vamos ver qual que vai ser o desfecho dessa votação. Mas insisto, já tem maioria para o Collor ir parar na cadeia. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, porque ela é sempre importante pra gente. Valeu? Quem puder, compartilha esse vídeo, espalha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.